Então vamos lá para a palavra de Deus. Meu querido, é uma palavra, é um encargo que Deus colocou no meu coração. Aquelas palavras que pode mudar a tua história, pode mudar assim o rumo da tua vida, porque tudo que eu vou falar sobre eternidade aqui, eu vou falar algo que pode mudar o rumo da tua eternidade, porque aquilo que pode mudar algo aqui, às vezes um trabalho, uma faculdade, algumas coisas podem, um casamento muda uma situação aqui 10, 20, 30 anos, mas algumas coisas, algumas atitudes, algumas escolhas nossas podem mudar a nossa eternidade. Eternidade não tem fim, eternidade não é 50 anos. Tem muita gente que faz suas escolhas pensando só no aqui e agora, pensando, ou no máximo às vezes, pensando nos próximos 30, 40 anos. Eu quero dizer que mesmo assim é pouco. Jesus veio ensinar que a gente precisa juntar tesouros no céu, ou seja, na eternidade, onde ladrões não roubam, aonde está seguro. Sabe, a humanidade tem pensado muito aqui na terra e tem esquecido da sua alma, da sua eternidade, tem esquecido que Deus nos criou eternos. Por isso que a morte nos causa tanto pavor, tanto terror, porque na verdade nós não fomos criados para morrer, nós somos eternos. Você é eterno, a morte é uma passagem. Agora, o que você vai viver depois da morte aqui, é o que você escolhe, a maneira como você escolhe viver aqui. E isso faz a diferença, porque daí depois da morte, a eternidade, aonde você vai passar e como você vai passar, daí não serão apenas 50 anos, 100 anos, 30 anos, e não serão anos ou uma eternidade de choro, de dificuldade, dependendo da tua escolha. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é algo muito forte, mas por causa dos acontecimentos, eu não sei se você conhece um pouco de Bíblia, e se você tem se atentado para os acontecimentos da atualidade, no mínimo, você tem que ficar um pouquinho assim, será que Jesus está voltando? Será que estamos chegando no fim? Se você tem acompanhado a guerra lá em Israel, você tem percebido que nações inimigas de Israel estão todas já começando a se alvoroçar, se preparar, porque parece que Israel não está retrocedendo. Parece que Israel, por mais manifestações, por mais comentários equivocados, mas equivocados para quem entende um pouco da palavra de Deus, mas totalmente compreensível para a vinda do anticristo. As nações vão se levantar contra Israel e já estão se preparando. Se você perceber como que a China, como a Rússia, como alguns países até, embora que muito aquém, sem ter condição, mas até alguns países da América Latina, que ainda só fazem comentários, mas que acaba nos afetando, nos prejudicando, mas apenas fortalecendo o quê? Uma terceira guerra mundial está muito próxima, meus queridos. Você pode falar, pastor está doido. Não, vai um pouquinho assim. Daí você não precisa ir só para as guerras. Vamos lá para o amor se esfriando. Para os terremotos. Você viu que agora teve aqui no Brasil já um terremoto já de magnitude, esses dias, ontem, parece. As coisas acontecendo cada vez mais. Eu falava para a Nilva, daqui um tempo a gente vai viver uma anarquia. A gente vai ver uma anarquia, a gente já está vivendo. Pessoas, você assiste jornal, você vê as pessoas matando outras assim, de manhã, no ar livre, em todo lugar, um monte de gente, a pessoa vai, chacinas e tantas coisas. Isso não é
está se cumprindo os últimos dias, meus queridos. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque paralelo a isso, as pessoas estão buscando a Deus. Porque algumas estão percebendo isso. Agora, qual Deus que as pessoas estão procurando e buscando? Porque hoje tem Deus ou tem Jesus de todo tipo, ao gosto do freguês. E eu queria hoje falar sobre o tema da mensagem, o Deus de amor e justiça. Porque se fala muito e se busca muito Deus de amor, e Ele é um Deus de amor. Inclusive quando se fala sobre justiça, é a demonstração do seu amor. Mas não se fala sobre justiça. E quando se fala de amor, é um amor equivocado, é um amor que as pessoas têm em mente. É um amor que, se o filho, não, você tem que concordar, se o filho quer pular do 10º andar, você não pode querer impedir, você não pode falar que ele está errado, que isso vai prejudicar. Se você ama, você tem que deixar ele pular do 10º andar. Isso não é amor, mas é o que se prega. Não, você tem que, a pessoa escolhe, a pessoa faz. Não, mas a pessoa, como Jesus mesmo, como o próprio Deus fala, como as pessoas que não conseguem distinguir a mão direita da sua esquerda, Deus chama o homem, fala, a gente não sabe o que está para acontecer amanhã, mas Ele deixa a sua palavra, conselhos, mas não, o homem está se achando o Deus desse século, e não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor, o que os homens estão se colocando acima de Deus e falar, eu vou ser feliz, e para eu ser feliz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, Deus já falou o que você precisa para ser feliz, mas você não quer dar ouvido, e por conta disso as pessoas começam a construir um Deus de amor, que fala, não, está certo, você quer pular da ponte? Pode pular. Você quer viver uma vida promíscua? Pode viver. Você pode viver. Você quer ir tomar um caminho que vai te levar à perdição? Você fica à vontade. Eu te amo e então eu não vou me importar com as tuas decisões. Não! Isso não é amor. Mas eu quero dizer que existe hoje as igrejas e pastores e religiões e tantas coisas que têm pregado um Deus só de amor. Mas eu quero dizer e ler um texto que se encontra em Romanos 11, 22. E eu quero trazer um alerta nessa noite para a igreja de Cristo Jesus, para você, para que nós possamos sair daqui bem atentos ao Deus que nós estamos buscando, servindo e adorando. E sairmos daqui querendo mais e mais desse Deus, porque esse Deus é um Deus de amor, mas acima também, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus justo. Romanos 11, 22 diz assim, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Portanto, considere não só a bondade de Deus, falando para mim, para você, para a igreja, para o povo dele. Considere a bondade, mas também a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será. É um texto, geralmente você não vê ninguém falando de um texto desse. Geralmente você não vê influencers, você não vê muito menos artistas, alguns artistas que falam muito sobre Deus, mas não sabem nada sobre Deus. Porque o que precisa saber sobre Deus está aqui. Ele deixou uma carta de amor, uma instrução. Quando você compra um manual sobre, vou comprar uma televisão, vou comprar um aparelho, um robô, vou comprar qualquer coisa que pode me gerar um monte de benefício. Ele vem com manual, porque se você não, de alguma maneira, fizer o que o manual fala, você vai perder aquele aparelho. Eu quero dizer que Deus tem um manual para mim, para você, para ele, tudo, e às vezes as pessoas querem adivinhar, querem ficar conjecturando, não, porque é filosofando e tantas coisas assim. Se eles estivessem certos, você não acha que o mundo ia estar bem melhor?
Você não acha, não, mas está aqui. E texto como esse: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. As pessoas falam muito sobre o Deus de amor, e Ele realmente é, mas se esquivam ou se esquecem do Deus justo, da justiça de Deus e dos seus juízos. Na verdade, as pessoas se apegam no que as interessam, ou no que as convém. Escolhem o Deus ou Jesus que mais se aproxima de suas próprias convicções e pronto. Não, eu já tenho as minhas convicções, então eu vou nessa igreja, olha, acho que está me apresentando Deus que eu conheço, que eu entendo, que desde pequeno me ensinaram, ou é o Deus que eu desenhei na minha mente, porque todo mundo tem algumas convicções, nós temos, crescemos, e as nossas experiências, os nossos conselhos, os nossos pais, as nossas religiões e tantas coisas sempre nos apresentam, ou a gente, depois de um certo tempo, a gente fala, não, realmente, eu acredito que Deus é assim. Mas espera aí, o que a Bíblia fala sobre esse Deus? E é muito importante, porque esse Deus é o teu Pai, é o Deus que te criou, é o Deus que te ama, é o Deus que tem o melhor para você, como eu falo sempre. A Bíblia ele fala, se nós que somos pais maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ele fala, quanto mais ele tem uma bênção, ele quer te abençoar, ele quer te ver feliz realmente, mas ele tem conselhos, ele tem decretos, ele tem juízos, ele tem tudo para que você viva. Ele, assim como nós, Ele criou leis, as leis da natureza, assim como a tomada passa uma eletricidade, então a gente fala para os nossos filhos, não coloca o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. Ele fala, se você entrar por esse caminho, isso pode dar mal, o não perdoar, isso pode gerar um monte de situação para você pode ficar doente. Às vezes a gente fala, não, quer perdoar. Deus tem um monte de conselhos que na verdade, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente viva bem, uma vida abundante, uma vida próspera, mas a gente fica assim, ai não consigo, não sei, parece essas crianças que, não, eu quero doce antes do almoço, não, mas isso te prejudica, porque você não vai se alimentar bem. E esse Deus é esse Deus, que tem sempre o melhor, mas a gente começa a escolher, e as pessoas vão podendo, com tudo isso, elas vão podendo seguir a um Cristo sem fardo e sem cruz, porque elas escolhem, elas se apropriam dos jargões mais usados, como o que importa é o amor, e realmente o amor importa, mas qual amor? O que é amor? O que a palavra de Deus fala sobre amor? Jesus te aceita como você é, isso é uma verdade. Mas espera aí, quando você fala isso, que Ele te aceita como você é, Ele te aceita, Ele te recebe como você é, mas Ele quer mudar você, Ele quer transformar, Ele quer limpar você, Ele quer mudar você. A Bíblia está cheia de textos, fala, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês sois luz, e luz no Senhor. Antigamente vocês roubavam, você vai pegar a palavra de Deus, vai ver um monte de coisa de transformação. Nem Jesus, e aqui está o máximo, aqui é o ápice, Jesus nunca condenou ninguém e nunca julgou ninguém. E eles usam a mulher adúltera, quando ela é pega, e ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e ninguém atira. E Jesus fala, ninguém a condenou, e ela fala, ninguém. E ele fala, nem eu vou te condenar. Agora ele fala assim, volte e pode continuar com a tua vida, volta lá e continua praticando aquilo que você estava praticando, porque eu te aceito como você é. Foi isso que ele termina falando, eu aprovo essa atitude que você estava, eu não te condeno e aprovo o que você estava fazendo. Não, aceitar e não condenar e não julgar, e a gente vai continuar com isso, mas ele fala assim, eu não a condeno, vá e não peques mais. Ou seja, eu não a condeno, eu não a julgo, mas muda de vida.
para que não aconteça coisa pior. Eu não quero que aconteça, eu não quero que você seja humilhado, eu não tenho isso para você. Eu demonstro meu amor, minha misericórdia, mas para que isso te impacte, para que isso realmente cause um impacto em você, diante de tamanho amor, fala assim, ele não me julgou, ele me amou, ele me recebeu, eu não posso continuar com essa vida. E usando esse jargão, as pessoas, elas pegam uma verdade, uma meia verdade, que se encontra em João 3,17. Porque Jesus não julgou, não julgava e não condenava ninguém, quando ele veio aqui. João 3,17 diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, ou para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quando Jesus veio, a sua primeira vinda, quando Deus manda Jesus, o homem já estava condenado, o homem já estava perdido, estava tudo bagunçado, e Deus envia o seu Filho para resgatar, para salvar, para demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Deus fala assim, vai lá meu filho, para demonstrar para esse povo que nós o amamos, que nós queremos, nós não vamos lá condenar, não vamos julgar, nós vamos demonstrar a misericórdia, a graça, nós vamos estender a mão e falar assim, olha, você que estava condenado, você que estava caído, você que estava condenado pelo pecado, agora através da minha vida, Jesus falando da minha vida, do meu sacrifício, eu quero pegar vocês e levantar e resgatar vocês e salvar todos. Isso foi o que Jesus fez. Jesus não veio para, você está pecando, você não, Jesus veio justamente para isso, para falar para todos os pecadores, eu quero resgatar, eu quero salvar, eu os amo. Está uma bagunça o mundo, está todo mundo indo a passos largos para o inferno, todo mundo lá em Adão, viraram as costas para Deus, e vocês estão indo, e eu vim aqui chamar atenção, eu vou morrer numa cruz, para que vocês voltem a olhar para mim e perceber que eu os amo, que eu quero vocês do meu lado. Eu estou indo preparar lugar para vocês, para que vocês passem uma eternidade, não no lago de fogo e enxofre, não no inferno, mas para que vocês passem a eternidade, aonde foi preparado para vocês, junto comigo e com meu Pai. É isso que Jesus veio fazer, e Ele veio através dos seus conselhos, pregações, e acima de tudo, da maneira como ele se relacionava, e acima de tudo, na sua morte, no seu sacrifício, ele se doou por mim, por você, por todos nós. Isso me lembra esses pais, o amor desses pais de antigamente, e alguns da atualidade, mas você vai perceber que é mais os antigos, que de alguma maneira ensinava os seus filhos, que eram meio bagunceiro, que eles tinham que, não podiam bagunçar muito a casa. Vou chamar um amiguinho para brincar, pode chamar e não sei o que, mas olha, uma certa idade, cuidado, não vamos bagunçar a casa, a sala, a mamãe já arrumou, não sei o que, o quarto, não vão fazer bagunça. E daí de repente está lá, o irmão, a irmã, os amiguinhos, a hora que a mãe chega no quarto, está daquele jeito, está tudo, eles fizeram guerra de travesseiro, tiraram coberto, fizeram aquelas barracas, o quarto está de ponta cabeça. A mãe e o pai ama, já vão chegar batendo, já vão chegar, eu falei que nós... Vou falar assim, olha, eu falei que não era para fazer isso daí, bagunçar. Então, eu vou lá embaixo, eu vou não sei aonde, vou lavar roupa, eu vou sair, não sei, a hora que eu voltar, eu quero
tudo isso daqui arrumado. E os mais antigos, sabe, que quando voltava, se não tivesse arrumado, aí sim ia ter na primeira vez, tinha juízo. Na primeira vez tinha o quê? Tinha misericórdia, tinha graça, tinha amor, tinha orientação, ensino. Olha, eu quero que vocês arrumem aqui. Eu saí, mas a hora que eu voltar, eu quero tudo isso daqui em ordem. Se você teve um pai e uma mãe, não como o meu e como mas de vez em quando acontecia até com os meus. Meu pai não era de bater, mas ele deixava uma unha assim, a unha do dedinho, o mais antigo deixava, e ele pegava esse dedo com esse daqui e vinha na orelha assim, ó. Levantava e ficava, não, agora pega aqui, ia me levando, arrumando assim, enquanto não terminava, ficava lá. Eu acho que aqui até gordinho, você viu? Acho que é por isso, pai, ó, até gordinho aqui, tanto essa coisa que foi aumentando aqui. Mas assim, e daí tinha outros, eu lembro uma vez, lá na casa do Edgar e da Estela, o Edgar era muito bravo, e uma vez, e lá era uma Disneylândia a casa deles lá, era um parque de diversão, e era um sobrado, a gente ficava em cima lá, ele saía para trabalhar e não sei o que, a Estela, eu lembro que perto dele chegar, a Estela foi lá, olha, o Edgar já está para chegar, vocês arrumam tudo isso daí. E ficando, perdeu a hora que ele, de repente ele chega. Mas eu nunca vi gente apanhar tanto, ainda bem que eu saí, porque era primo, eu saí de perto, mas não dava nem tempo, um corria para um quarto, outro corria, era pá, cinta para cá, pá, tal, o outro, mas rapaz, a coisa esquentava mesmo. Era falta de amor? Não, teve o juízo, teve a misericórdia, a graça, o amor, mas porque não entenderam, não quiseram receber a misericórdia e a graça antes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, na sua primeira vinda, ele veio fazer isso daí. Gente, vocês estão está tudo bagunçado. Lá no Éden, a bagunça que Adão, que Eva eles fizeram, chegou aqui, está tudo, vocês estão tudo... Só que eu vim aqui avisar, eu estou dando a minha vida, eu estou ensinando, eu estou fazendo, estou dando toda a oportunidade, mostrando o meu amor. Eu estou indo ali com o Pai, preparar um lugar para vocês, mas daqui a um tempo eu vou voltar. E eu quero ver como que está essa bagunça aqui. Porque agora eu não vou trazer juízo, agora eu estou trazendo graça. Agora eu estou trazendo misericórdia, agora eu estou trazendo ensino, agora eu estou avisando. Olha aqui que ele diz em Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Teria um monte de texto para confirmar, mas eu quero tentar, porque tem muita coisa para eu falar ainda, mas vamos tentar, só algum. Mateus 16, 27. Ele falando isso. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Agora, na primeira, eu só vim aqui, estou dando amor, estou dando misericórdia, graça, ensinando, estou mostrando como que vocês têm que viver, estou sendo exemplo, mas vai ter um momento que eu vou voltar, e vou voltar agora não mais como aquele filho, aquele exemplo, eu vou voltar como rei, que vai estabelecer o seu reino, e o seu reino vai ser de justiça, paz, vai ser um reino eterno, que não vai ter toda essa bagunça não, e para habitar no meu reino vai habitar gente que entendeu, que me recebeu, que realmente colocou a casa em ordem, porque aqueles que ficaram só bagunçando, esqueceram das minhas palavras, ou não acreditaram, não creram, o couro vai comer. Mas esse Deus não é esse Deus que eu
Daí é o Deus que estão falando aí, mas não tem nada a ver com o Deus da palavra de Deus, não tem nada a ver com o Jesus que veio e que ensinou inclusive essas coisas. É o Deus que você está querendo acreditar, porque daí você pode continuar bagunçando, você não precisa se comprometer, você não precisa tomar a sua cruz e seguir, negar a si mesmo. As pessoas estão preferindo viver assim, achando que ele não vai voltar. Tudo bem, se ele não voltar até você morrer, você tem mais quanto tempo de vida? 50, 100, no máximo? E cada vez, eu de verdade, com tudo isso que eu estou falando, para mim não passa essa geração. Para mim não passa essa geração. Para mim talvez você não morra. E ele está voltando. João 3,18. E esse mesmo texto, Mateus 16, 27, ele está respondendo a Pedro. Uma questão que Pedro, ele está falando que vai para a cruz, ele está falando que vai se sacrificar para... Daí Pedro fala, não. Ele fala, arreda de mim, Satanás, você só entende das coisas naturais. Ele está falando, tem coisa, você não entende das coisas espirituais. Daí ele está falando, olha, vai ter um dia que eu vou voltar, você continuar com essa mente natural, de não se sacrificar, de não fazer, de não querer as coisas espirituais, você vai rodar, Pedro. Então é uma resposta, ele está falando assim, olha, pessoal, vamos acordar para as coisas espirituais, vamos parar de pensar só em carro, em moto, em comida, em bebida, em diversão, em tantas coisas, tudo isso é muito bom. Mas isso tem tomado a conta da mente, tem tomado a mente, o coração das pessoas, e as pessoas têm vivido, e Jesus tem falado, e para isso só que ele deixou alerta, tantas passagens, sobre essa questão dele voltar. Olha, João 3,18, quem nele crê, é a continuação do 3,17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 3,18, João, quem nele crer, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, se você não crer nele, ou seja, na obra dele, no que ele fez, no que ele falou, você está condenado já. E como que eu demonstro que eu creio? É ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz e vivendo de acordo com o que ele falou, com seus ensinos. Porque senão, a hora que ele voltar, talvez a gente não tenha arrumado o quarto direito. Agora teria muitos textos, e ele fala, se lê os evangelhos, você terão muitas parábolas, que ele fala quando ele voltar, como que ele quer encontrar, ou como que dependendo como ele encontrar, ele fala literalmente, quem vai para o inferno. Se você não acredita em inferno, ele fala muito sobre o inferno. A Bíblia fala, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, para alertar a gente. Ele fala literalmente, quem que vai para o inferno e quem vai para o céu. Quem vai receber as recompensas, o galardão, a dádiva, e quem vai colher os frutos da desobediência, de não ter ouvido a sua voz. Eu escolhi pelo menos 3, teria muitas, mas eu escolhi Mateus 25, que tem 3 parábolas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e as ovelhas e os bodes, que na verdade aqui não é nenhuma parábola, na verdade ele está fazendo uma aplicação literal do que vai acontecer, ele só faz uma analogia, que os obedientes, aqueles que fizeram, os fiéis serão ovelhas, e os desobedientes ele coloca como os bodes. E eu queria, não vou ler, eu quero que você marque, leia esse capítulo e leia essas parábolas, mas essas parábolas falam sobre quando ele voltar, e ele fala em todas. Na primeira ele fala sobre noivo, na segunda ele fala sobre um chefe, um senhor, e na última ele fala sobre um rei. Mas a primeira, a parábola das 10 virgens, eu vou tentar, Mateus 25, de 1 a 13, ele fala sobre as 10 virgens,
que estavam à espera do noivo. E naquela época as virgens que estavam noivas, elas ficavam esperando com uma candeia, porque o noivo vinha geralmente à noite para reclamar a sua noiva, e ela tinha que estar preparada com uma candeia, e naquela época era o azeite que era o combustível para que pudesse acender. E ele faz uma analogia, que 10 virgens saíram para encontrar o noivo, mas o noivo demorou um pouquinho, e ele fala que tinha 5 sábias, que levaram não só o azeite, que estava já na lamparina, mas elas levaram um azeite de sobra, porque e se o noivo demorar? E se o noivo não chegar? E se acabar meu azeite? Eu tenho mais. Mas 5 foram tolas, nécias, e elas levaram só apenas o que estava na lamparina. E elas foram ao encontro, mas chegou um momento que o noivo não chegava, e elas ficaram esperando. E fala que anoiteceu, e elas pegaram no sono. E de repente, aquelas tolas, a hora que o noivo chega, a hora que elas percebem, elas pegaram, estava faltando azeite nas lamparinas, e elas ficaram, ainda o noivo não tinha chegado, e elas perceberam que não ia ter azeite suficiente, e elas começaram a pedir para as outras 5, passa um pouco de azeite para nós, compartilhe aí. Elas, não, porque se a gente compartilhar, talvez falte para a gente, eu não sei que hora que o noivo vai chegar. E de repente elas vão comprar, vocês não trouxeram, e as 5 vão comprar azeite. E nessa hora que as 5 vão comprar azeite, o noivo bate, chama, olha, o noivo está chegando, abre a porta, e as 5 que estavam lá preparadas com azeite, sem falta de azeite, puderam estar com a chama acesa e puderam encontrar o noivo, e entraram e puderam ir para as bodas. Hora que as 5 voltam depois de ter comprado azeite, cadê? Já foi, já aconteceu, e elas começam a bater na porta, e vem uma voz, vocês não se atentaram, vocês não foram sábios, vocês foram negligentes, agora aparta de mim, e vão, sempre você vai perceber nessa linguagem, vocês não vão entrar no gozo, vocês não vão entrar nas bodas, vocês vão para o fogo eterno. Depois do versículo 14 a 30, a parábola dos talentos, diz assim sobre um homem, um senhor, que antes de ir viajar, ele distribui talento, fala sobre recursos, na época dinheiro, recurso financeiro, mas ele distribui para um dos seus servos, tinha 3 servos, para um ele deu 5 talentos, que era uma bolsa cheia de dinheiro, daí para outro ele deu 2, uma bolsa na metade com dinheiro, e o outro ele deu 1, talvez com um pouquinho só de recurso, mas ele deixa para esses servos tomarem conta dos recursos dele, ele divide os seus recursos, e ele sai para viajar, e daí o primeiro vai lá, e ele começa a trabalhar com aqueles recursos, e ele multiplica, de 5 vai para 10, o segundo, de 2 ele multiplica, vai para 4, e o terceiro que tinha 1, ele fica, não, e se eu de eu trabalhar, se eu perder, não, eu tenho medo, ele enterra, ele fica lá, ele guarda no lugarzinho, ele não faz nada, ele fica só tomando conta, e a hora que o Senhor volta, ele pergunta, e aí, deixa eu ver, o que você fez com aquilo que eu te dei? O servo de 5, olha, eu trabalhei, eu granjeei, e tenho 10, o Senhor fala, esse servo é bom, esse servo é fiel, olha o que ele fez com aquilo que eu dei, olha, entra no gozo do teu Senhor, você foi aprovado, chega para o que ele deu 2, olha, você também, eu fiz 4, eu multipliquei aquilo que o Senhor me deu, servo maravilhoso, fiel, especial, pode entrar no gozo do teu Senhor, você vai receber muito mais. Chega para o terceiro, cadê, o que você fez com aquilo que eu te dei?
Ah, eu fiquei com medo porque o senhor é muito bravo, o senhor, eu não sei, tá aqui o não perdi, não fiz nada. O Senhor fala, servo mau e negligente, porque você aí enterrou, não fez nada, que você pudesse, você não podia ter feito isso, porque aquilo que o Senhor confiou a eles, o mínimo que ele esperava, era que cada um pudesse multiplicar, frutificar, e daí, servo mau e negligente, porque você não foi fiel, você não multiplicou, você não fez nada, você vai ser lançado no fogo, aonde foi preparado? Para os demônios, para Satanás. Você pode falar, nossa, e o que Deus está falando? Ele está se comparando a esse Senhor, ele está se comparando ao noivo, que ele vem, ele ensina, ele deixa algumas coisas e depois ele vai voltar. Por último, do versículo 31 ao 46, ele fala sobre um rei, que quando volta, o reino dos céus, ele está falando sobre isso daqui que a gente está falando, sobre a volta, a segunda vinda dele. Ele fala que quando ele voltar, ele vai fazer como um pastor de ovelhas, ele vai separar as ovelhas, ele vai julgar as nações, e ele vai começar a colocar os fiéis de um lado, do lado direito, como um pastor separa as ovelhas, esses foram fiéis, vão do meu lado direito, e ele vai falar, por que vocês estão do meu lado direito? Por que vocês foram fiéis? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, porque eu fui estrangeiro, vocês me abrigaram, porque estive preso, vocês me visitaram, porque eu tive frio e vocês me deram de vestir. E ele começa a falar, e eles perguntam, mas Senhor, quando nós te vimos passar frio, quando nós te vimos preso, quando nós te vimos com fome, quando nós fizemos essas coisas? Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, porque vocês fizeram isso aos meus pequeninos, aos seus irmãos, às pessoas que passaram por vocês, vocês estão aptos a entrar no reino dos céus. Agora, quanto a essa turma, os bodes, os infiéis, vocês estão aqui, vão para a minha esquerda, e vocês vão para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, porque eu tive sede, vocês não deram de beber, porque eu passei por necessidade, vocês não me socorreram, e as mesmas coisas. E eles perguntam, mas quando nós te vimos? Quando os meus pequeninos precisaram e vocês não fizeram. Meu querido, essas parábolas, o que Jesus está falando, ele está como uma mãe falando, hora que eu voltar, para que vocês recebam, para que a hora que eu voltar, tiver tudo organizado, a gente vai para o McDonald's, a gente vai comer, a gente vai para o parque, a gente vai celebrar por vocês entenderem. Para isso, eu quero as cobertas dobradas, em cima da cama, em cima do travesseiro, eu quero os chinelos guardados na cômoda, eu quero tudo, ele falou tudo o que ele quer, mas se tiver assim, o chicote vai estralar. Enquanto ele esteve aqui, ele falou tudo, agora ele voltou, há 2000 anos ele está vendo os seus filhos, a mim e a você, se nós estamos arrumando o quarto, ou se nós estamos negligenciando. Agora, o que é arrumar o quarto? O que é essa parábola? O que essas parábolas e tantas outras coisas? O que essas parábolas têm em comum, meu querido? Uma palavra que conecte as três. Alguém pode me falar? Em todas existe uma prestação de conta, um acerto de contas. Para você acertar a conta, você acerta a conta com aquilo que não é teu. Eu quero dizer que uma palavra que se enquadra a mim e a você,
em relação a Deus se chama mordomia. Mordomia, a gente tem noção de que mordomia é, aqui ó, tem uma mordomia. Não, é que a gente brasileiro é complicado para entender tudo a gente leva para o lado equivocado. A mordomia, aquele cara é um funcionário público, ele é tem uma mordomia. Funcionário público, ele precisaria encarar com uma responsabilidade. Mordomia, na verdade, é uma responsabilidade, porque você vai mexer com coisa que não te pertence, com coisa que não é tua, e que você tem que prestar conta. É que é uma bagunça. Muitas vezes, e muita gente não, cara, mordomia tem muito mais a ver com responsabilidade, porque se fosse meu, eu posso ser relapso, porque se eu perder, se eu der alguma coisa, é meu, eu não preciso prestar conta para ninguém. Mas quando aquilo que eu tenho que cuidar não é meu, a responsabilidade aumenta 100 vezes. Jesus fala, sabe, vocês foram comprados da velha maneira de vocês viverem, vocês estavam condenados, daí vem Jesus e compra vocês não com preço de ouro, ou prata, ou coisa corruptível, mas pelo seu precioso sangue. Agora nós somos dele, tudo que somos, tudo que temos, é dele. O que eu sou, o que eu tenho, é dele. E um dia eu vou ter que prestar conta de tudo que eu sou, de como eu agi em relação a todas as coisas. É isso que essa parábola está falando. Essas parábolas falam que um dia Jesus, esse que deu a vida por mim, por você, esse que nos salvou, esse que veio para nos dar uma vida, ele fala, o ladrão, seja Satanás, que desde lá do Éden quis matar, roubar e destruir tudo aquele jardim, tudo aquilo que Deus tinha feito para Adão e Eva, e ele continua até hoje querendo roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus construiu para mim e para você. Mas Jesus fala, não, mas eu vim para destruir, desfazer todas as obras do diabo. Eu vim para dar vida, e uma vida abundante. Agora essa vida abundante, é uma vida que não é minha vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu fui crucificado com Cristo, e hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você tem noção disso ou não? Você acha que a tua vida, eu só frequento a igreja, a vida é... Não, então você não acordou para a vida. Eu quero dizer que a vida que você vive, se você encontrou Jesus, se você recebeu a salvação, se você crê nele, essa vida é dele. Por isso que ninguém pode tocar em você. Por isso que quando alguém te afronta, está afrontando o Filho de Deus, está afrontando. Por isso que nós somos mais que vencedores. Não é por causa de mim, é porque de quem essa vida pertence. Agora nós somos mordomos. E como mordomos, um dia o dono dessa vida vai voltar. Aquele que comprou, aquele que me salvou, vai voltar e vai falar, Marinho, o que você fez com tudo que eu dei para você? Com tudo que eu fiz? A primeira parábola fala sobre uma mordomia fundamental. Nossa. Primeira parábola das 10 virgens fala sobre que a ausência do azeite faz com que as pessoas percam o encontro com o noivo. As bodas, que na verdade é o encontro celestial, é o banquete, é aquilo que quando Jesus voltar a gente vai ter com ele. É o encontro do noivo Jesus e da noiva a igreja. Mas só vai encontrar quem tiver azeite. O azeite tem a ver com uma mordomia, a mordomia da fé, a mordomia do fervor, a mordomia da nossa vida espiritual, que muita gente não tem ligado. As pessoas confundem fé, fervor, com ir à igreja, ou com ter uma religião. Não tem nada a ver, porque
Você sabe que virgem na Bíblia está se referindo à igreja. Toda vez que fala sobre virgem, você vê, está falando sobre 10 virgens, sobre 10 noivas, sobre 10 igrejas. Eu e você somos igreja, mas tem 5 nécias, tem 5 que estão lá. Ah, tá bom esse tanto de azeite, tá bom essa fé que eu tenho, tá bom essa vida que eu levo com Deus. Peraí, será? Porque eu quero dizer que se tem uma das coisas que o mundo tem roubado do ser humano e da noiva de Cristo, é a fé. Se tem uma das coisas que o inimigo ou esse mundo tem roubado, através das pressões, através do sistema, das mídias sociais, das notícias, dos influencers, das injustiças que nós sofremos, das feridas que nos vai nos causando, através das amizades, nós somos bombardeados dia após dia a fazer o quê? Você acredita em Deus? Você acredita que Ele pode? Você acredita que Ele quer? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? A nossa fé é provada todos os dias. Por isso que Jesus fala, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porque você está lá, passa uma situação, puxa, por que Deus está permitindo? Você está lá, você está conversando com um pessoal que não fala nada sobre fé, que pelo contrário, está falando sobre a política que está um nojo, está falando sobre a violência, está falando sobre a corrupção, e tudo aquilo não tem nada, não alimenta nada teu espiritual, pelo contrário, alimenta a tua carne. Daí de repente você se depara com injustiça, você se depara com frustrações, você se depara com um monte de problema, e Deus não está fazendo, e a hora que vê, cadê a fé, está esvaindo, e você... E aí? A hora que você percebe, ah lá, o noivo chegou. Ah, é verdade, eu lembro que eu ia na igreja, eu ouvia sobre isso. Ah, então acho que eu quero encontrar com ele. Ah, mas peraí, acho que agora não tem azeite, peraí, eu preciso mexer de azeite. Não, não funciona assim. Aí vai ter que sair correndo para tentar se encher de fé. Fé é um negócio que a gente não pode faltar. O combustível, a chama. Sabe, a gente precisa todos os dias, porque... se você não estiver cheio de fé, amanhã você vai passar por uma situação. Sabe que a primeira coisa que você vai fazer? Vai falar, ah, tá vendo, não está valendo ir na igreja. Tá vendo, será que Deus é? Será que Deus quer? Será que será? Esse será é o maior ladrão da fé do povo de Deus. Porque o povo de Deus está lá, está nas redes sociais, está conversando no trabalho, e está todo mundo cada vez mais incrédulo, cada vez mais o mundo provando, a Deus, não, é cada vez mais racional, cada vez menos espiritual, e a fé do povo se esvaindo, e o óleo e a chama esvaindo, e a gente, um dia o noivo está vindo, olha lá, o noivo está vindo. Hoje a gente fala sobre o que está vindo, a gente fica assim, será? Acontecendo, prestes a Terceira Guerra Mundial estourar aí, tudo acontecendo, e a igreja assim, vamos lá homens, vamos ter um encontro com Jesus, vamos lá casais, vamos lá igreja, a gente não sabe mais o que fazer para a gente despertar, a igreja não sabe mais o que pregar, não sabe mais como orar, não sabe mais como fazer, e a igreja está dormindo. A gente fala, as pessoas dormindo. Sabe por quê? Porque a chama já acabou. Porque não tem mais azeite. Porque não tem fé. Agora eu queria falar que tem coisa para... O que fazer para manter a fé inabalável, a chama sempre acesa? Quero dizer, meu querido, fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, que é ler, ouvir, meditar, compartilhar a palavra de Deus, ter acesso cada vez mais à palavra de Deus, cada vez mais se voltar para relacionamento que edifica,
cada vez mais você ter amigos, amizades que te falam sobre a palavra de Deus, que falam sobre Deus, que testemunham sobre Deus, que falam o que Deus faz, o que Deus é, como Deus é maravilhoso. Aquilo, quando você começa a ouvir, igual aqueles discípulos que no caminho de Emaús, eu não imagino que eles estavam ouvindo lá quando Jesus morreu. Agora acabou. Eles voltam lá no caminho de Emaús, eles estavam abatidos, tristes, de repente chega Jesus perto deles, eles não conseguem ver, eles estavam lá, você não está sabendo das últimas notícias, é só tragédia, é só desgraça, e a gente está vivendo num mundo que é só tragédia, só desgraça, só coisa ruim. O povo de Deus precisa parar de ouvir coisa ruim e começar a ouvir a palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva, que Jesus tem poder, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda, que a palavra de Deus é real, que céus e terra vão passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Isso começa a queimar. Aqueles homens, eles estavam lá, e Jesus começa a fazer o quê? Começa a falar da palavra de Deus, começa lá desde o Velho Testamento. O que a palavra de Deus falava? A palavra de Deus, no final, o que eles falam? Não é, né? Quando ele estava falando, não tinha uma chama, não tinha, o azeite não voltou a começar a encher a nossa vida. Sabe o que está faltando para a gente? É isso, se expor à palavra, ouvir mais a palavra. Eu canso de falar e vou continuar falando. É uma vergonha o nosso canal no YouTube, com palavras tão maravilhosas, com 39 visualizações, com 20 visualizações. A palavra que pode estar edificando, pode estar gerando azeite. Fala que vai ter um dia que as pessoas não terão fome de pão, nem sede de água, mas elas vão ter fome da palavra de Deus. Sabe quando que vai ser esse momento? Quando a igreja tiver subido, e as pessoas vão ficar assim, e agora é verdade, tudo aquilo que os crentes falavam, é verdade, agora eu preciso da palavra, eu preciso, porque hoje está aqui, hoje está aí, mas você prefere tudo, menos aquilo que pode encher você de azeite, que pode manter tua chama acesa, a palavra de Deus que pode... veio uma enfermidade, eu sei que Deus está comigo. Veio uma situação difícil, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A palavra de Deus que nos sustenta, meu querido. A comunhão, estar conectado com os irmãos. A gente fala sobre célula, a gente fica aqui falando, porque célula é um lugar onde você está com gente, com irmãos que falam a mesma linguagem, está falando que quer ir para o céu, está falando que a gente precisa da palavra, está testemunhando de coisas que pode te fortalecer. Quantas pessoas, quantos testemunhos a gente tem aqui? Poderia levantar a mão e falar assim, quantas pessoas só passaram por enfermidade, por situações difíceis, por causa da célula? Quantas pessoas podiam estar aqui falando, e às vezes você... E daí a hora que algumas pessoas que não estão vivendo em célula, porque não quer... passei uma situação assim, e ninguém ligou para mim, a igreja não ligou. Mas a hora que a igreja fala, oferece, você não quer também. Você quer do teu jeito. Daquilo que Deus propõe, às vezes não quer. A igreja tem feito de tudo para que você seja alimentado. Agora repare que a cobrança não vem para uma comunidade. Você vai ver nessas 3 parábolas, e você vai ver em todas as outras parábolas. Sabe quem é o responsável por estar responsável pelo seu azeite? É a irmã, são as 5 virgens que, prudentes. A hora que as nécias viram, a gente está sem, igreja, por favor, igreja, derrama o azeite sobre nós. Não, quero dizer que sabe quem é responsável por não faltar azeite na tua vida, não faltar fé? É você. A igreja vai ser cobrada, líderes, pastores vão ser responsáveis, vão ser cobrados mais que todos, por questões que lhes diz respeito, mas sobre o teu azeite, não vai ser cobrado não.
Quem não foi, quem não se preparou, quem não foi sábio para ferver, falar assim, não, eu desanimei, desanimou? Então faça o favor de correr, voltar para a igreja, voltar a ouvir a palavra, voltar a orar, voltar a buscar, eu estou magoado, vai perdoar, vai se tratar, porque se o noivo voltar, se estiver faltando azeite por causa de mágoa, por causa de qualquer coisa, sabe quem vai rodar? Não vai ser com quem você está magoado, talvez se ele já acertou, talvez seja... Se não acertou também, mas independente, é você. Que cada um de nós, porque Ele está voltando, que Ele possa me encontrar e te encontrar, com a chama acesa, cheio de azeite, falando assim, eu creio, eu tenho fé, eu estou buscando, eu estou com as pessoas certas, eu estou tendo comunhão com a igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou aprendendo mais de ti, eu estou crescendo, eu não estou desanimado, pelo contrário, agora que eu me desanimo, porque tem vezes que eu desanimo também, mas sabe o que eu faço quando eu desanimo? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou conversar com pessoas, porque eu não posso ficar sem chama, eu não posso ficar abatido, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde o noivo está chegando e Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida e na tua vida, e tem recompensa, meu querido, tem recompensa. Segunda parábola, a parábola dos talentos. O que essa parábola fala? É a mordomia dos dons, e aqui dons, eu quero dizer sobre tudo aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, tem a ver com talentos pessoais. Você é bom em várias coisas, você tem talento que Deus te fez, talentos em diversas áreas, da música, na arte, no relacionamento, em tantas coisas, tem a ver com a vida familiar, a família que Deus deu para você, tem a ver com bens materiais, tem a ver com o evangelho, com a salvação, com a igreja, são tudo aquilo, com a tua vida, com o teu corpo, com a tua mente, com as tuas emoções. Como você tem tratado? Você pegou tudo aquilo que Deus deu e você está fazendo o quê? Tá bom, Deus, obrigado pela minha capacidade. O que você tem feito? Você tem melhorado? Você tem se tornado mais capaz? Você tem estudado? Você tem melhorado no teu trabalho? Você tem melhorado como marido, como pai? Você tem, e mais, na tua família, Deus confiou uma esposa, Deus confiou filhos. Esses filhos têm, como que você tem multiplicado a capacidade dos teus filhos? Você tem multiplicado, a tua esposa tem ficado melhor, tem se tornado mais feliz do teu lado, ou tem sofrido? Porque você vai ser cobrado. Eu falo sempre para casais. Tem casal que chega para mim e fica naquelas questões, porque é ele, porque é ela. Eu falo assim, vocês dois vão passar por Deus, pelo julgamento, e vai ter um julgamento. Na tua vez, a hora que você começar a falar para Deus, o que você fez com o marido? Não, mas Deus vai falar assim, não, na vez dele, eu vou tratar com ele, agora é você, o que você fez? Não, eu não fiz isso por causa dele. Deus vai falar, de novo, o dele eu vou tratar com ele, ou já tratei inclusive. O que você fez? O que você, marido, o que você esposa, o que você filho, o que você tem feito? Você tem assumido o seu papel? E aqui vai para os homens, 95% dos homens não têm assumido o seu papel, principalmente espiritual, que é o sacerdócio. As mulheres buscam mais a Deus do que os homens. As mulheres, quem conduz os filhos para a igreja são as mulheres. E os homens, eu quero dizer, todo homem vai ser cobrado. Todo homem vai ser cobrado pela sua condução. Deus, a minha esposa, quero dizer, sabe quem vai ser cobrado pelo pecado? Você vê que quando Deus sabia que quem caiu na tentação primeiro, foi a mulher ou foi o homem? Foi a mulher. E Deus foi conversar com quem? Com a mulher ou com o homem? Porque a responsabilidade é do homem. Você vê, quem engravidou de Jesus?
Foi José ou foi Maria? Vai lá para os evangelhos ver para quem Deus dava as orientações. E tá os homens aqui. Ah, vai ser, eu vou lá para minha sinuquinha, para o meu truquinho, para minha pescaria. Vai lá, leva a filha, vai lá, leva o filho. Meu querido, eu não queria estar na tua pele a hora que você chegar diante de Deus. Porque daí lá para o céu também, talvez tua esposa vá para o céu e você vai para o inferno. Porque daí não vai ter lá essa coisa assim de, ai não, minha esposa orou por mim, orou, mas talvez não ser a tua postura, orou, Deus falou, você ouviu 588 pregações e nada tocou teu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, se não, o que você tem feito com os talentos? O que você tem feito com os recursos financeiros? É meu, a obra do Senhor, né? A obra em todos os níveis, precisa do teu recurso. Deus fala, ensina sobre dízimos e ofertas, e Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus abençoa, mas isso é muito para a gente, para trabalhar o nosso, o nosso egoísmo. Trabalha com a nossa generosidade e com a nossa dependência. Eu sei que eu posso contribuir, porque jamais vai faltar, porque na verdade, isso é dele. Por isso que a gente fala sobre dízimo, não é dar o dízimo, ou pagar o dízimo. Sabe como que a gente fala aqui? Devolver o dízimo, porque você não está dando nada, você está devolvendo 10% de tudo que Deus dá para você. E Deus, você pega para as pessoas, e daqui, as pessoas que são dizimistas, você pode conversar com quem você quiser, as pessoas vão lá, vão testemunhar, falar assim, faz falta para você? Desafio, pode perguntar. Amanhã é que eu não vou constranger pessoas, perguntar quem que é dizimista, para você ver aí e perguntar, mas procura amanhã depois saber, você vai perceber que as pessoas, não é pastor não, eu sou dizimista também. Eu lembro uma época que eu fiquei sem dar dízimo, porque eu me enrolei financeiramente, e foi virando uma bola de neve, fiquei acho que uns 6 meses, porque só piorou. Chegou um momento que eu falei assim, cara, já estou lascado, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver o dízimo e vou começar, fazer qualquer coisa. Comecei a devolver, eu voltei a devolver o dízimo, parece que em questão de 3 meses, 4 meses, começou a acertar tudo. Ah não, mas é só o dízimo, dá o dízimo e sai gastando igual doido, não, é como você gasta, tem muita gente que é mordomia, não, como que você gasta os seus 90%, também tem a ver, porque se você não tem sido, como que você tem gastado os teus 90%, com a tua família da maneira certa, com os teus filhos, com você, com diversão, com coisa, lógico que a gente tem que ter, tem tudo, mas até isso, por isso que a gente faz um curso de finanças aqui, até isso, a Bíblia fala sobre dinheiro, ela ensina a gente como administrar o nosso dinheiro, e é bênção. Você já viu judeu pobre? Judeu, ele segue as orientações bíblicas, a Torá, parte financeira deles, eles são assim extremamente regrados. Você vai ver judeu, tudo rico judeu, porque eles seguem princípios bíblicos. E daí, então, meu querido, agora um dia você vai estar diante de Deus. O que você fez? Agora, mais do que tudo, o que você tem feito com o maior dom que Deus deu para você? Qual é o maior dom que Deus deu para você? A vida, a salvação. Fala que uma alma salva vale mais do que o quê? O mundo inteiro. Não é o teu salário, não é os teus bens materiais, não é tudo. A coisa mais valiosa para Deus é uma vida salva, é a salvação de uma pessoa. Você tem feito o que com a tua salvação? Você tem multiplicado a salvação? Jesus vai voltar e falar assim, olha, eu te dei a salvação. O que você fez com a tua salvação? Estou aqui, fui fiel. Estou aqui, Você não multiplicou ela? Não, nem mais 1, nem 2, nem 3? Você não evangelizou ninguém, você não fez? Você não entendeu.
tudo que eu dou para você é para você multiplicar. Esse é um ano da frutificação, que nós possamos realmente pegar essa salvação e começar a multiplicar. Jesus, Ele quer e quer abençoar. Minha vida está sendo melhor, está sendo mais abençoada. Eu estou aprendendo valores que tem me enchido de alegria, de paz. Não é só para isso, para eu ficar assim como dinheiro, assim como tudo é meu, sou eu, não sei o que. Não, é para a gente compartilhar, é para a gente multiplicar. E a gente multiplica, na maioria das vezes, quando a gente dá. A gente multiplica quando a gente floresce, quando a gente compartilha. Que nós possamos realmente fazer. Tem muita gente que é muito assim, com os filhos, com a família, com o evangelho, com tudo que tem. Não, tudo que você tem, lembre disso, não é teu, é do Senhor. Só que tem uma dádiva maravilhosa, porque como é do Senhor, é Ele que toma conta, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que sustenta. Hoje, pai, a tua casa, eu quantas vezes perdi emprego, quantas vezes trabalhava com música, algo muito instável. Eu perdi aluno, tinha 30 alunos, de repente, nossa, eu estou com 10 alunos, está começando a ficar muito ruim. Aparecia uma coisa, durante 20 anos eu dependi, não tinha nada concreto. Mas durante 20 anos eu vi Deus suprindo, perdi um negócio, abri outra porta, fechava outra porta, porque eu aprendi desde muito cedo. Na verdade, Senhor, a tua casa está sem sustento, a tua casa precisa de provisão, porque a casa que eu tenho é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha família é dele. Então, como Ele é dele e eu vivo dessa maneira, demonstro para Ele, Ele cuida, Ele supre, em nome de Jesus. Por último, e já vou encerrar. As ovelhas, as ovelhas e o bode tem a ver com a mordomia do amor e do relacionamento interpessoais. A religião hoje, cada vez mais, igrejas, as pessoas, por causa das redes sociais e tudo, cada vez mais a gente está alérgico por pessoa. As pessoas estão cada vez mais complicadas. E a gente cada vez mais em si mesmado. Muito obrigado, meu amor. Em si mesmado, a gente está aqui, é eu e é meu computador, é meu celular, e a gente fica, até mesmo a gente vai na igreja, mas se a gente puder, eu já cansei de ver gente assim, pastor, eu quero uma igreja que eu possa chegar, sentar ali, ninguém me vê, eu ver ninguém, assim. Meu querido, eu quero dizer que isso não é vida espiritual, porque a nossa relação com Deus tem tudo a ver com a nossa relação com o próximo. E aqui esse texto, eu quero que você leia depois, mostra muito isso, que porque às vezes, quantas pessoas seguiam Jesus, você vê quando Jesus fala assim, eu tive fome e vocês me deram de comer, as pessoas ficam assim, porque dá de comer para Jesus, todo mundo. Quando Jesus teve frio, Jesus, louco, se o senhor passar fome, eu sou o primeiro a dar. Porque tem pessoas, se o pastor tiver necessidade, eu dou. Se o patrão, se não sei quem, se alguém que eu gosto. Não é quando vocês fizeram para esses pequeninos. A nossa relação com Deus, ela se mede muito mais no nível de relação que a gente tem com o próximo, do que propriamente com a nossa oração, com a maneira como a gente se relaciona com Deus. Porque Deus tem aquele texto lá, não lembro onde está, se vocês quiserem procurar. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Porque como que vai amar a Deus que não vê, se não ama nem seu irmão que vê? E nisso daí você pega para todas as coisas. Não, eu sirvo só a Deus. Como você serve a Deus servindo o teu próximo? Você ama a Deus amando o seu próximo? Você honra a Deus honrando o seu próximo? Você demonstra o amor a Deus amando o seu próximo? E assim por diante. Não tem jeito, nesse texto está falando que Deus vai medir e Ele vai ver exatamente isso. Vocês vão para a esquerda aqui. Ô louco, não perdi um culto.
Você não perdeu um culto, mas você entrava lá e não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Você não queria saber quem tinha necessidade, quem tinha dificuldade. Você não queria olhar para ninguém. Você não queria saber se a pessoa estava perdida, se a pessoa precisava de um sorriso, se a pessoa precisava de um abraço, se a pessoa precisava de um pão, se a pessoa precisava de alguma coisa. Ah, não, mas eu levantava a mão na hora do culto. Eu chorava, me emocionava, tá? Mas isso não se materializava em amor, atitude. E atitude para com os outros, que tem muito a ver. Você pega esse texto final, eu coloquei aqui será que é aqui, deixa eu ver, a maneira como tratamos as pessoas, sempre demonstrarão mais sobre nossa espiritualidade e fidelidade a Deus, do que a maneira como cantamos, oramos ou pregamos. Eu vou repetir essa frase. A maneira como tratamos as pessoas sempre demonstrarão mais sobre nossa espiritualidade e fidelidade a Deus do que a maneira como cantamos, oramos ou pregamos. Você pode ir aonde tem base para essa frase? Você pode ir lá na parábola do bom samaritano. Um samaritano, uma pessoa lá que estava necessitada, tinha sido espancada por ladrões, estava lá à beira do caminho, precisando de ajuda. De repente passa um sacerdote. O sacerdote era um religioso, alguém, um conceito grande, lá da religião, visto, admirado. Ele passa ao largo, porque era um samaritano. Passa um levita, era um adorador, um músico, cantava, tocava bonito, ele passa ao largo. Daí de repente, passa lá um samaritano, que era, esse daí não é religioso, e fala que ele parou, ele cuidou, ele atendeu, ele viu as necessidades da pessoa. Jesus está falando, aquele que orava, aquele que pregava, aqueles que ficavam na igreja, não foram bons, não cumpriram. Sabe, e aqui, meu querido, eu quero falar o seguinte, às vezes a gente tem que tomar cuidado sobre obras. Tem muita gente, e é bom, e a gente precisa aprender com algumas entidades e religiões, que entendem que a salvação é pelas obras. A Bíblia não ensina isso. Você não é salvo por dar um prato de comida, ou por fazer essas coisas. Jesus não está falando isso. Você não é salvo porque você dá comida, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Você é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você pode subir escada de joelho, você pode orar todo dia na igreja, você pode fazer o que for, você pode dar sopa, você pode dar comida, você pode fazer tudo isso daí. Isso não te dá salvação. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, acreditando que naquilo que Ele fez na cruz, me purifica dos pecados, me santifica, me dá propriedade. Agora, se eu entendo isso, Ele se torna o meu exemplo. Assim como Ele se sacrificou, assim como Ele realmente foi essa pessoa, e me ensina a ser automaticamente, assim como Ele é amor, assim como Ele se importava com as pessoas, eu preciso seguir o meu mestre, porque Ele se torna o meu dono e o meu mestre. Então a consequência disso, se eu creio nele, se eu sou salvo pela fé, agora eu tenho que gerar os frutos dessa salvação. E os frutos dessa salvação é amor. E a maneira de eu demonstrar amor é servindo o próximo, é amando. É daí sim, se for dando sopa, dando comida, dando abrigo, fazendo todas essas coisas. Mas aqui vai uma das coisas mais difíceis. Porque eu quero dizer, não que não seja difícil dar sopa, não que não seja, tudo isso é muito bom, mas a coisa mais difícil é você se relacionar com as pessoas. Você pegar e começar a falar, vem aqui, vão andar comigo. Pega essa carne de pescoço do teu vizinho, pega essas pessoas mais complicadas e fala assim, vem cá, eu vou revelar Jesus para você através do meu amor. Vamos lá, vem cá.
vem aqui para casa, vamos conversar. Porque a impressão que eu tenho também são os dois lados da moeda. Ai, eu faço isso, eu faço essa benfeitoria. Ai, já estou livre, eu sou uma pessoa boa. Não, você é uma pessoa pecadora, que se não realmente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus e se tornar essa pessoa, você pode dar sopa a vida inteira, que você vai para o inferno dando sopa. E lá talvez vai ser cozido no lago de enxofre e assim, porque você não é salvo dando sopa. Mas nós, por outro lado, que falamos, enchemos a boca que somos salvos, talvez vamos estar na igreja, e nunca demos sopa. Vamos lá e Deus vai falar assim, vai para o lado esquerdo aqui. Por quê? Porque vocês nunca deram sopa. Tem esses dois lados. A gente precisa aprender, a gente precisa se importar com o próximo, perceber que não é só falar sobre Jesus, é viver Jesus, é viver como Jesus viveu, é olhar para o próximo, é sentir a dor do próximo, e muito mais, ir além, exceder tudo aquilo que as pessoas de fora. A igreja tem que fazer mais, tem que ir além, e a gente tem ficado, na verdade, muito aquém. E um dia, Jesus vai voltar. E eu espero que essa palavra possa ter norteado a gente para viver um verdadeiro evangelho, sabendo que hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, enquanto você estiver vivo, ou depois, vai ter um tempo que nós vamos nos encontrar, e vai ter um livro, que nesse dia Jesus vai abrir, e a gente vai estar diante dele, e ele vai julgar todos. Não é só quem estava na igreja, não, é que vai começar pela igreja, vai começar por nós, e por nós vai ser a coisa mais pesada, porque a gente conhecia a verdade. Vai começar por nós, e ele vai lá, aquele arrumou o quarto, granjeou os dons, olha, lapidou, fez, cuidou da família, compartilhou, fez tudo, foi fervoroso na fé, não desanimava, esse daqui compartilhava, se importava com o próximo. Venha, servo bom e fiel, vem usufruir de tudo aquilo que eu preparei para vocês. Vocês ficavam tentando procurar igreja, ficavam tentando melhorar um pouquinho, achar alívio para os problemas de vocês. Na verdade, vocês não estavam procurando um Deus, vocês estavam procurando um ídolo que se enquadrasse no egoísmo de vocês. Lado esquerdo aqui. Agora vão aguentar a eternidade inteira, porque não creram no Filho de Deus, preferiram fazer tudo. Eu terminei o Ministério Louvor, pode vir à frente. Nossa, me perdoem, meus queridos, essa é uma palavra muito séria, porque, como eu falei, foi um encargo de Deus porque tem muita gente chegando, e tem muita gente a tempo aqui na igreja, e a gente está falando sobre frutificação, mas a frutificação é um resultado, é uma consequência do compromisso, é um resultado da nossa compreensão e entendimento daquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente vai ficar indo na igreja, achando tudo legal e não levando em conta, porque a gente ouve um negócio aqui, você sai, você fica uma semana inteira ouvindo, isso é bobeira, é palavra de Deus não sei o que, você fica ouvindo um monte de gente, daí sim falando bobeira, e levando, e apagando tudo isso que a Bíblia fala, sem levar em conta que essas pessoas um dia sim, vão estar lá no lago de enxofre, lá um dia colhendo toda a consequência. Agora você que frequentou uma igreja, que ouviu palavras como essa, tinha a oportunidade de escolher, não, eu vou viver, eu vou me preparar para esse encontro. Você escolheu dar ouvido para esse mundo que está perdido. Não, que você possa dar ouvido. E eu queria fazer um apelo, sinto agora, eu não sei você, não sei se você
já teve noção de que um dia esse Jesus que veio oferecer a salvação através do seu sacrifício, que veio falar: eu te amo e vou morrer no teu lugar e vou perdoar os seus pecados, mas um dia eu vou voltar para te buscar, um dia eu vou voltar para julgar vocês, e enquanto vocês estão em vida, eu estou escrevendo tudo no meu livro, inclusive se vocês me aceitaram pela fé e aceitaram as minhas palavras, estão dispostos a viver tudo isso, porque isso um dia eu vou abrir o livro diante de vocês, e vai estar lá: Marinho me aceitou, Marinho creu, me recebeu, e está vivendo. Pode vir para a direita, Marinho, servo bom e fiel. Agora eu sei que isso é um processo, mas eu quero aqui fazer um primeiro apelo para pessoas que nem sabiam que um dia ia ter que prestar conta sobre a tua vida, que nem tinha noção, verdade, que tinha aquela convicção que um dia vai ter um juízo, e um dia desse, e para mim, como eu falei, não é, como eu falei, a coisa está chegando, um dia você vai estar diante de Deus, diante desse Jesus, e Ele vai separar eternidade com Deus, céu, e eternidade sem Deus, no lago de fogo e enxofre. Quem que vai para o céu? É aqueles que foram salvos, que aceitaram, que creram em Jesus, pela fé, não é por obras. O que eu preciso fazer? Você precisa crer nessa palavra, de que Jesus veio, te salvou, e você aceitar Ele como teu Salvador, e falar: eu quero crer nessa palavra, e vou começar a viver com isso. Hoje, a hora que você falar assim: eu creio nessa palavra, eu creio, e eu quero hoje entregar a minha vida, porque se Jesus voltar amanhã, aliás, se você sair daqui e morrer, a hora que você encontrar Ele, porque você vai ressuscitar, e vai encontrar diante dEle, Ele vai estar lá: eu lembro aquele dia que você deu sinal, que você ergueu tua mão e me aceitou, porque aqueles que me confessarem diante dos homens, Jesus fala, eu vou confessar diante do meu Pai. Então eu quero dar uma oportunidade para você. Tem muita gente chegando, e não sei se você já tem certeza disso. Você tem certeza de que Jesus veio um dia? Quando Ele veio para te salvar, e você já declarou: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é pelo que eu faço, não é porque eu sou bonzinho. Tem muita gente que acha que vai para o céu porque é bonzinho. Não é, eu não vou para o céu porque eu sou pastor, porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso. Nós vamos para o céu porque um dia todo mundo reconheceu que é pecador, que estava indo em direção ao inferno, mas Jesus veio, e através da cruz do Calvário Ele nos religa, fala: tá, vem cá, vem, eu vim trazer misericórdia, eu vim falar para vocês arrumarem a bagunça, vamos lá. Eu quero, se você hoje quer entregar a tua vida, e hoje, que o teu nome seja escrito no livro da vida, e se Jesus voltar amanhã, ou se você morrer hoje, amanhã, você vai ter essa eternidade no céu. E hoje, e é tão sério isso, acontece, é espiritual. Jesus conversou com Nicodemos: como que eu faço isso? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, é um novo nascimento, é na hora, é pela fé, é algo espiritual. Você vai levantar a tua mão e você vai ter o teu nome escrito: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Se você quer entregar a tua vida e hoje ter o teu nome escrito no livro da vida, para que amanhã depois, na hora que Ele voltar, te encontrar, e você começar a viver essa vida, uma vida de mordomia daquilo que Ele te deu, eu quero que você levante a sua mão, para que eu quero orar com você. Você pode levantar a tua mão, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, amém.